mais um episódio da nossa série do DigaCast, né, da quarta edição, tá? Hoje aí estamos recebendo o Laércio, de uma das maiores cooperativas do Brasil, da Cicobi, onde nosso parceiro, nosso cliente, utiliza aí as nossas soluções para atendimento e a comunicação das agências. Bom dia, Laércio. Bom dia, bom dia, Éder. Eu que agradeço o convite de poder participar com vocês aqui hoje. Legal. Laércio, vamos conversar um pouquinho aí sobre essas tecnologias, né? Falar bastante de tecnologia. Você é uma pessoa da área de tecnologia, né? Gosta disso, entusiasta. Talvez aí muita gente que nos ouve não imagina como é uma operação de uma cooperativa que tem mais de 100 agências em operação, né? Como que era o antes da soluções da Diga, como a solução de gestão de atendimento em filas, o GAF, e a solução de gestão de conteúdo, nosso GCI. Como era antes, nas agências dessa solução e como que aconteceu as mudanças pós a implantação dessas nossas soluções. Perfeito. Bem como você comentou, Éder, realmente sim, a Credicitos hoje ela é a maior cooperativa de crédito, né, do Brasil, né? Hoje nós temos aproximadamente 115 agências, né, físicas, fora algumas que a gente tem nosso PA digital e tudo mais, assim. Então, trazendo para o contexto de uma magnitude desse tamanho, a gente tinha grandes dificuldades, né? Nós utilizávamos um parceiro anterior que a gente acabou descontinuando a utilização deles por conta de não evolução, né? E aí foi aonde a gente conheceu a Diga e assim a gente sofria bastante. A gente tinha muita questão de filas desorganizadas, né? A gente fazia aquele atendimento muito manual, né? Aquelas senhas manuais, até o próprio vigilante ficava controlando aquilo ali. Então a gente tinha grandes desafios, principalmente com longo tempo de espera, né? Filas desorganizadas. Então assim gera insatisfação, gera confusão. Isso já foi alguns anos atrás, né? Até no momento, a visita até a unidade física era mais corriqueira do que é hoje. Hoje, né, depois da pandemia, passou por algumas adaptações que hoje essa visita no local é menor, mas naquele momento era realmente muito grande. Então a gente tinha um grande problema de gestão de tudo aquilo, de priorização principalmente, a gente não tinha isso, né? Como era tudo manual, né? Não se existia, né? Então, essa era, acho que era a maior nossa dor em questão de fila. E em questão do conteúdo, né? A gente não tinha absolutamente nada. A gente tinha feito um plano piloto anterior com umas TVs meio nos pedestais, mas não foi não foi um negócio que deu um retorno legal. E aí, quando a gente conheceu a Diga, que os dois sistemas são integrados, né? Então, a gente viu ali uma grande oportunidade de realmente subir de nível, né, do que a gente tinha nesse quesito. Então, de conteúdo a gente não tinha basicamente nada e de fila a gente queria algo profissional, né? Foi até por isso que a gente conheceu vocês e a gente implantou naquele momento. Muito bom, que legal. Por isso que a gente fala que a tecnologia, ela só faz sentido quando ela gera valor no dia a dia, né? Eh, então, assim, na prática, né, quais os benefícios que se destacaram, desde o começo, né, da utilização dos sistemas, do GAF e do GCI dentro das agências? Perfeito. Não, com certeza, é um resumo, né, nós como tecnologia, né, a gente veio eu estou há 18 anos na Credicitos, mas atuo no mercado de tecnologia faz 22, 23. A gente sabe que a área de tecnologia ela era muito vista por simplesmente entregar simplesmente tecnologia, né, mas a gente sabe que de uns tempos para cá, a tecnologia ela tem que entregar resultado, ela tem que entregar
resultado para o negócio, né? Como você mesmo contextualizou, eu preciso entregar isso resultado para o meu associado, para o meu cooperado lá na ponta. Então, assim, com essa dificuldade que a gente tinha, não foi uma simples organização, né? Então a gente teve grandes melhorias nessa questão, principalmente com a questão de organização da fila, propriamente dita, mas a gente separou por serviço, né? Hoje a gente tem serviço, a pessoa pode ir lá, eu quero falar sobre crédito, eu quero falar sobre, eu vou somente no caixa sacar um cheque, sacar dinheiro, depositar. Então, hoje isso, as filas são segmentadas, né, por tipo de serviço. Então, hoje o fluxo ele é muito mais eficiente. Outra, né, eu tenho relatório, isso em tempo real, o gestor daquilo ali, o responsável pelo atendimento do caixa, responsável pelo atendimento da linha de crédito, os gerentes de negócio, né, que a gente trata internamente, ele consegue ver o tempo de atendimento de uma pessoa, de um associado, o quanto aquela pessoa ficou esperando isso em tempo real, né? Então não é só mais um relatório que eu consigo ver isso depois de um tempo, né? Isso trazendo para o quesito da fila. E a questão de conteúdo é a centralização de tudo. Hoje eu posso fazer uma divulgação em massa de uma promoção, de uma taxa de juros diferenciado, um produto financeiro novo, mensagem propriamente institucional, né? Eu fazer uma apresentação para aquele associado, por que a cooperativa está fazendo aquela ação, aumentando aquele engajamento do cooperado com a própria cooperativa, né? Que é isso que a gente precisa, né? Que a gente tem um slogan interno aqui que é cooperado forte, é cooperativa forte. Então é isso que a gente quer. Então eu preciso levar essa centralização todo esse movimento junto ao meu associado, né? Isso, o sistema de gestão de conteúdo é importantíssimo nesse quesito, com certeza. No fim das contas, né, tudo gira em torno do associado, né, da experiência do associado, né? Como vocês perceberam que essas soluções impactaram o relacionamento e a satisfação do associado que vai a uma agência? Com certeza, isso é resultado, né? É resultado direto, né? A gente reduziu o tempo de espera, a gente conseguiu organizar, propriamente dito, né, aquele atendimento, priorização, que nem eu disse no começo, a gente, como era tudo manual, não tinha priorização, eu não conseguia tratar em diferenciação de um idoso, de uma gestante, ou de um tipo de serviço que às vezes é mais rápido, ou às vezes eu precisava fazer aquela pessoa esperar algo mais complexo para ser atendido. Então, como a gente tinha a gestão das filas na mão, a gente fazia da forma que a gente imaginava ser melhor, lógico, né? Tendo ali o feedback do próprio associado para ele me falar, não, eu acho que tem que ser assim, tem que ser daquela forma. Então a gente foi customizando, né? E isso transmitia profissionalismo. Ele chegava ali na agência, eu tinha um sistema, uma televisão, um totem para ele tirar uma senha. Depois a gente teve outras melhorias que o sistema hoje ele chama o nome do associado, então você vê que ele transmite profissionalismo, né? Ela entende que ele está ali, que ele é reconhecido, que ele é uma pessoa única, ele não é só mais um ali na fila, né? Vamos pensar assim, isso na parte de fila, né? E aí a hora que eu trago para o conteúdo de vídeos, né, de promoção, que eu até falei na outro caso, a gente podia fazer campanhas direcionadas, né, ali eu continuo nesse mesma vertente de dar dicas financeiras para o próprio associado, campanha de educação financeira, que isso fortalece, né, esse vínculo da cooperativa com o associado, e aí, assim, com certeza isso resultou em pesquisas que nós, né, é um dos pilares da cooperativa, eu preciso de um retorno do próprio associado, ele me avalia ali na ponta, né? E hoje a gente utiliza o sistema da Diga em todas as circunstâncias para ser avaliado. E isso retornou no papel ali que eu tive melhoria. Então, nas nossas pesquisas internas, demonstra que um aumento significativo da satisfação, com menos reclamação, com maior clareza das informações. Então, fica tudo muito mais claro para o associado e ele entende e ele está dentro daquele contexto, né, que a gente quer trazer isso para ele dentro da unidade nossa ali. Falando, né, da satisfação, né, do atendimento, do acolhimento, né? Outro ponto fundamental é a equipe interna, né, os colaboradores, né? Como eles receberam essa mudança, e que ganhos de produtividade ou de rotina vocês observaram? Acho que a gente vê na questão de organização, né, e gestão, o que mais se espera, né, de retorno para o próprio colaborador é a questão de tempo. Ele consegue dedicar mais tempo para o que ele
está contratado, vamos pensar assim, propriamente dito. Ele não perde tempo com coisas que eu posso automatizar, que eu posso colocar um sistema para fazer, que é organizar uma fila, distribuir um conteúdo organizado. Então ele está ali, ele pode dedicar mais tempo para estudar e se aperfeiçoar no que ele está ali realmente para fazer, que é atender o associado, é ter aquele diferencial do conhecimento de quem é aquele associado, do que produto ele precisa, do que eu posso oferecer para aquele associado que faça mais sentido para ele. A gente tem muito esse interno assim, não tem sentido eu oferecer um produto que o associado nunca consumiu aqui dentro e ele não tem perfil de consumo. Então, para esse atendimento, né, para esse gerente de negócio, que a gente trata esse papel com esse nome aqui dentro da cooperativa, assim, ele precisa entender, e para entender ele precisa ter tempo. E isso, com certeza, com a implantação de tudo isso, né, que a gente está falando aqui, eles conseguiram isso. Então, realmente, ele vai ter mais tempo para ser mais produtivo e realmente engajar no que ele precisa fazer, que é atender o associado diretamente. E nas situações, né, do dia a dia, né, que a gente percebe que o valor da tecnologia, né? Você consegue compartilhar com a gente algum caso concreto em que as nossas soluções GAF e GCI ajudaram a resolver um desafio específico dentro da cooperativa? Sim, a gente consegue. A gente tem perfis diferentes de unidade, né? Então a gente tem, vou dar um exemplo de uma unidade nossa que tem bastante movimento, né? Que é a unidade de Olímpia, aqui, que é o nosso posto de atendimento número 8. Eles têm um perfil muito de caixa mesmo, de atendimento, de gerente de negócio. Então é uma agência bem representante aqui para a gente. Ela representa bastante, tem esse perfil de atendimento local, né? E com a implantação do sistema, né? A gente consegue mapear os horários de pico, a gente consegue redimensionar a quantidade de atendentes no caixa, a gente até, inclusive nesse ponto, a gente teve uma mudança de horário de almoço, então às vezes no próprio horário de almoço, que é onde a unidade fica mais defasada na questão de funcionários, né, de colaboradores, é onde realmente o associado ia. Então, não, peraí, então vamos fazer uma mudança, com o dado na mão ali com o relatório, não tem sentido, vamos mudar o horário de almoço de um de outro, vamos nos adaptar aqui. E aí, naquele horário de almoço, onde eu tenho maior movimento, eu tenho mais gente para atender, né? Então, nesse quesito propriamente dito, né, dessa unidade, a gente teve uma redução de aumento, né, de 40% na satisfação do atendimento do associado. Então, a gente tinha um perfil antes dessa mudança e após mudança a gente teve essa avaliação em um aumento de 40%, né, propriamente dito, desse caso, principalmente da fila, né, que é onde a gente vê o retorno mais rápido, mais fácil de mensurar. A parte de conteúdo, lógico que ela é muito importante, né, com certeza, assim, mas ela fica um pouco mais intangível, né? Mas, assim, a gente tem uma ação propriamente dita, que a gente faz anual, que é a nossa Assembleia Geral Ordinária, que é o ponto mais importante de uma cooperativa. Então, é a hora mais importante da cooperativa no ano. Então, o que é o associado, ele precisa estar engajado com a cooperativa, ele precisa votar, ele precisa entender como foi o ano da cooperativa, financeira, as ações que nós fizemos. Então, ali, no conteúdo, eu divulgo um conteúdo geral para todas as unidades, ou nessa unidade em específico, especificamente para aquele associado que tinha um comportamento diferente. Falou, esse ano a gente teve X de resultado, vai ser distribuído dessa forma, vai ser distribuído daquela forma. Então, a gente, inclusive, começava a direcionar esses conteúdos para aqueles mesmos horários que a gente tinha o maior movimento. Então, uma coisa acaba integrando com a outra, né? E a gente viu o resultado nessa unidade que a gente olhou, foi de 40% no aumento de satisfação. Um bom número, um bom número. E falando de tecnologia, né? Uma das preocupações de qualquer área de TI, né, é a integração, né? Essa integração com processos, essa integração com sistemas legados, com o ecossistema tecnológico da cooperativa, né? Como é que foi isso? Olha, para nós foi
bem tranquilo e transparente, né? Nós, desde do início da nossa parceria, a gente teve um contato muito estreito, né, com a equipe de suporte técnico da Diga, né? Então, nós, como tecnologia da cooperativa, diretamente com a Diga, a gente teve uma transparência muito grande, né? Então, nós fizemos uma implementação gradual, nós fizemos alguns pontos piloto, né? Vamos pensar assim. Não sei se o nome é correto, acho que ainda é, né? Então a gente fez alguns pontos pilotos, a gente teve umas integrações via API, né? Que até acho que tem um assunto que eu até comentei anterior, que a gente hoje fala o nome do associado, né? Hoje é consumido uma informação do nosso lado por vocês aí, né, do próprio sistema da Diga, e aí ele me informa, ele chama o associado pelo nome. Quando a gente implantou isso aí, todo mundo ficou assustado. Falei, como assim? Eu sabe o nome, né? Porque ele digita o CPF ali na entrada. Então, assim, é algo, realmente a gente foi, para nós foi muito transparente, a gente teve uma convivência muito boa nesse sentido, não? Então a gente não teve dificuldade, foi feito muito gradual, né? E a hora que a gente viu que estava tudo redondinho, né? Que é certinho, aí a gente pôs para expansão dos nossos 115 pontos de atendimento, vamos pensar assim. Então, a gente teve muito eficiente essa comunicação entre nós, né, da cooperativa, com o suporte técnico diretamente da Diga. Normalmente, né, uma implantação desse tamanho traz aprendizados, né, dos dois lados, né? Quais foram os maiores desafios técnicos que vocês enfrentaram na implementação e como conseguiram superá-los? Como eu disse no começo, a gente tinha um fornecedor antigo, né? Então, em algumas unidades, a gente tinha ainda o sistema antigo que era adquirido por nós, né? Aquele equipamento era nosso, já era antigo, já estava um pouco defasado, e a gente teve um pouco dessa dificuldade de ajustes, né? Então, quando a Diga ia instalar nas localidades, a gente tinha algumas coisas antigas que a gente, por todo esse tamanho, a gente não tinha capacidade de nós, como créditos, ir lá, remover, para preparar aquele ambiente para a Diga fazer a instalação. Então a gente teve esse acordo entre as partes, né? A Diga acabou retirando esses equipamentos para a gente, deixando na unidade para a gente fazer esse tratamento posterior, né, desses equipamentos nossos. Então a gente teve uma sinergia muito importante ali, porque com certeza isso dificultaria a nossa ação. Se nós tivéssemos que fazer aquilo, né, nós propriamente a ação, isso dificultaria muito na implantação. E aí a gente tinha algumas unidades mais antigas que a gente tinha um pouco de dificuldade de parte de infraestrutura de cabeamento. Então a gente passou um pouco dessa dificuldade também. Isso a gente teve que envolver um pouco da nossa área, né, administrativa, né, que é a parte de engenharia, que fez um pouco dessa parte para a gente em conjunto com vocês. Mas é importante destacar aqui, né, que quando vocês estavam na nossa unidade, né, que a gente fazia essa implantação em conjunto, né, vocês lá na unidade e a gente aqui fazendo essa configuração em conjunto, o legal é que vocês sempre nos ajudaram. Assim, infelizmente a gente não tem TI em todas as unidades, mas precisava puxar um cabo, fazer uma ponta e puxar para lá e para cá. Assim, o pessoal da Diga ajudou bastante a gente nesse ponto. E falando do setor financeiro, né? Segurança da informação é prioridade absoluta, né? Na visão das soluções da Diga, ajudam a garantir esse nível de proteção dentro das agências? Com certeza. É um ponto muito sensível, né, que você tocou, assim, no setor financeiro. Eu não sei dizer se é a maior prioridade, mas ela é top 3, com certeza. Todos, né, todos os ambientes hoje precisam estar preparados, né, para esse assunto de segurança da informação, vazamento de dados e tudo mais. Mas o setor financeiro, ele é muito mais sensível, porque eu trago para dentro de casa dados do meu associado, trago dinheiro, eu trago tudo. Então eu preciso me resguardar muito bem em todos os quesitos. Não é só num contrato assinado.
Eu preciso realmente ter plataforma, né? Eu preciso ter ferramentas que façam isso, né? Com certeza. Então, assim, o sistema, né, de gestão de filas da Diga, ele utiliza criptografia, né, para proteger esses dados dos associados, né? Naquele tempo que eu faço, né, aquele gerenciamento de filas, porque, como eu disse, assim, ali trafega um CPF, ali trafega um nome, dentro do próprio sistema Diga não trafega financeiro, mas trafega dado do meu associado, trafega costumes desse associado, trafega comportamento. E hoje a gente sabe que esse dado de comportamento hoje é muito valioso. Então, a gente sabe que se houver um vazamento de algum tipo desse tipo de informação, ele é muito sensível, né? E a cooperativa, como uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, ela é muito observada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, LGPD é muito forte, né? A gente vê no sistema, ambos os sistemas, né, que hoje a gente utiliza da Diga, no gestão de filas de conteúdos, eles são abordados nesse tema e são protegidos, né? Então, a gente conta com isso e a gente é muito preocupado nesse quesito. Com todo sentido disso. É uma preocupação muito grande nossa aqui. Legal, é bom saber, né, que as soluções estão alinhadas, né, com as exigências de compliance, de conformidade regulamentória, né, exigidas aí com o Banco Central e do setor financeiro, né? Muito bom. Laércio, caminhando aqui para o fechamento do nosso episódio, da nossa olhando para o futuro, né, da cooperativa. Quais as inovações tecnológicas que você acredita que podem complementar ou potencializar ainda mais os resultados das soluções que vocês já utilizam hoje? É uma pergunta muito abrangente, né? Dizendo assim, hoje a gente vê no nosso mundo, né, de tecnologias, fala-se muito em IA. Hoje a gente sabe que por baixo dos panos, né, existe muita IA há bastante tempo e a gente vê que ela traz muito benefício. Então, assim, como eu disse ali naquele case, né, que eu reportei de um aumento de satisfação de 40%, que a gente fez uma análise comportamental ali das filas, né? Pensando num futuro, uma IA aplicada ao sistema, ele pode me dar um retorno na hora. Ele falou, ó, nessa unidade, antes de eu pesquisar, né, vamos pensar assim, ele está ali olhando e ele fala assim, ó, será que se você não fizer isso nessa unidade, você não melhora X%? Porque hoje o dado na inteligência artificial é muito abrangente, né? Então, se eu simplesmente jogar um dado e não especificar para ele o que eu quero, ele vai me retornar algo que às vezes não me faz sentido. Então, uma IA implantada num sistema de gerenciamento de filas, né? Vamos dar um exemplo assim, ele vai me entender no meu contexto e aonde eu quero chegar. Talvez ele consiga me falar assim, ó, isso aqui é um pico de atendimento aqui, você vai ter ali, como você teve 2 meses atrás, pode ser que você passe por esse mesmo caso aqui, ó, aqui gerou um aumento de fila XYZ, vamos pensar assim. Então, eu vejo algo bem relacionado aí, hoje, inclusive está no hype, né, está na moda, e a gente vê grande retorno nesse quesito. Hoje a cooperativa, inclusive, tiveram algumas mudanças internas. Hoje a Creditas tem uma área de inteligência artificial propriamente dito, especificamente para isso. Então eu vejo que inteligência artificial aplicada em qualquer área voltada à tecnologia é algo que eu vejo retorno assim muito tangível, para ser sendo sincero, né? E assim, até a gente fez uma POC, né, com a Diga, acabou não andando esse assunto, quem sabe a gente no futuro não ande, a questão de reconhecimento facial, né, que a gente colocar ali que vocês já têm esse produto, hoje a gente não utiliza, mas é algo a ser estudado, né, que eu vejo bastante sentido nisso, é questão de, em vez do associado digitar ali o CPF, ele tem uma câmera que reconhece essa pessoa e ele já faz o ingresso ali automático, né, não é algo que eu preciso digitar, não é algo que eu preciso puxar de dados, mas aí já é nem do lado de vocês, né, é do nosso lado, que essa solução, né, vocês já possuem. Então, é algo que eu acho que a gente fica no futuro aqui para a gente testar do nosso lado. Laércio, muito obrigado. Laércio, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você conosco, ouvir aí as suas experiências da cooperativa, junto com a utilização das soluções da Diga.
Ficou claro que a utilização da tecnologia bem aplicada, ela gera valor tanto, né, para o associado, como também para o colaborador, trazendo segurança, compliance, jornada de atendimento cada vez mais eficiente. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço ao Éder, na pessoa do Éder, a Diga, que a gente foi uma parceira já antiga do nosso lado aqui, a gente conta com as soluções de vocês para a gente caminhar junto. A cooperativa Credicitos, ela tende muito a parcerias, né? Nós não tratamos simplesmente fornecedores, então a gente trata como parceria mesmo, que a Diga é uma parceira nossa, com certeza. Eu que agradeço o convite, Éder.